4 de outubro, a data celebra o padroeiro da cidade de Assis, que na Igreja Católica é um dos santos mais populares, São Francisco de Assis, que chama a atenção não apenas pelo amor aos animais, mas por todos os seres vivos da face da terra. Tanto é que no dia 4 a Igreja abençoa os animais, né? Porque São Francisco ele tinha esse carinho especial. Mas nós não podemos ficar presos somente tendo essa visão que São Francisco só amava os animais, tanto é que ele tem, né, no seu ombro ali uma pomba, ele chama os animais de irmãos, irmão lobo, a lua de irmã, irmão sol, né? Mas o amor de São Francisco para com o ser humano, né? Para a criatura principal de Deus. São Francisco nasceu em uma família de comerciantes bem-sucedidos. Mas você sabia que Francisco não era o seu nome? O nome dele, na realidade, é Giovanni Pietro Bernardoni. Na época, a família dele, em Assis, era uma família rica, né? Comerciantes, né? Então eles tinham um status, uma vida, né, bastante rica, né? Então, os pais eram, principalmente seu pai, comerciante, e ele vivia na fartura, né? Vamos dizer assim, não lhe faltava nada, né? A convivência com o pai ficava cada vez mais difícil. Francisco de Assis decide, então, entregar todas as suas riquezas. Teve momentos que ele foi para a guerra, o pai mandou ele para a guerra, para defender lá a região onde morava. Ele se machucou, se feriu, e dentro desse contexto todo, ele também foi refletindo, né? Refletindo, e o processo de conversão foi acontecendo. Até diz, né, nos escritos que ele pegava alguma roupa, que o pai dele era comerciante de roupa, seda, tal, doava aos pobres, né? E o pai não aceitava. Então, assim, quando chegou no ápice da sua conversão, ele, olha, eu não preciso da sua riqueza, né? Então diz aí a história que ele, em praça pública, ele tirou o seu manto, né, a roupa que ele vestia, e jogou aos pés do seu pai, né? Então dizendo assim que ele, nu, vamos dizer assim, veio ao mundo, como Jó diz também, e nu ele voltará. Seu amor ao próximo era tão puro que certa vez, ao encontrar um leproso, beijou o doente, um gesto movido pelo Espírito Santo. Como hoje, né, há tanta exclusão, você imagina na época de São Francisco. As pessoas que tinham uma doença, uma lepra, tinham que ficar afastados da cidade, não podia conviver no meio social. Então, São Francisco, ele, por amar o ser humano, por amar as criaturas de Deus, ele também teve essa sensibilidade de se aproximar, né, de pessoas que eram acometidas por uma doença, por uma lepra, e tendo esse espírito mesmo de amor e de solidariedade. São muitas as histórias de sua ligação com os animais. Em uma delas, ele chegou a amansar um lobo, pedindo a ele que não fizesse mal a ninguém. Tudo para ele era irmão, né? Desde uma formiguinha até um elefante eram irmãos. O sol, a lua, as estrelas, tudo para ele era considerado como irmãos e irmãs. Suas orações são belas, com mensagens de amor e paz à humanidade, muitas transformadas em cânticos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Olhando para São Francisco, não enxerguemos neles apenas um santo, um homem que tinha um coração aberto, um coração sensível para amar os animais, que devemos amar também, cuidar com carinho, né? São criaturas de Deus, assim como ele chamava de irmãos, mas que, olhando para São Francisco, nós possamos ter também um coração aberto a amar ao próximo e tirar o manto, não só o manto físico, mas às vezes aquele manto, aquela crosta que está no nosso coração, que nos impede de
olhar o irmão como verdadeiro filho de Deus, sem discriminação, sem condenar, sem criticar, mas sempre ajudando o próximo, sempre estendendo a mão e sendo solidário, como São Francisco sempre foi.